Olá, queridos alunos, tudo bem? Então eu aqui de volta para a gente seguir aqui na nossa última aula que trataremos do tema da contestação nessa parte mais teórica, beleza? Então vamos lá para comentar aquela hipótese de ausência de legitimidade ou de interesse recursal, interesse processual. Gente, aqui na verdade é bem simples, né? Porque aqui o que ele está dizendo é o seguinte, olha, senhor juiz, uma das preliminares que eu estou alegando é justamente o quê? A falta de condição da ação. Né? Nós temos aí duas condições da ação no código, a legitimidade das partes e um interesse processual, é justamente isso que ele está alegando ali, tá? Agora, por que eu marquei ali a questão da legitimidade? Aqui eu vou te pedir uma gentileza para te ajudar, tá? Puxa uma flechinha lá e escreve artigos 338 e 339. Você vai ler esses artigos depois, né? Regra de aula, artigo citado é artigo lido pelo aluno em casa, beleza? Depois, né? Acabou a aula, dá uma lida, tá? Mas eu vou te explicar. Qual que é a lógica? Quando você alegar que você é parte, quando você alegar que o autor é parte ilegítima, é só alegar que ele é parte ilegítima, ponto. Agora, quando você alegar que você, réu, é parte ilegítima, que você não deveria ser réu nesse processo, você tem algumas situações. Primeira situação é a seguinte, a lei vai dizer que se você souber quem é a parte legítima, você deverá indicar. Caiu num exame de ordem, mais ou menos uma questão assim, ó, tá? Que envolvia um acidente de trânsito em que João estava no carro e Maria estava no carro. João estava de carona com a Maria, que dirigia o carro e que era a proprietária desse veículo. Aí o que aconteceu? Houve uma ação judicial da pessoa que se envolveu no acidente contra o João. Aí o João falou, eu não tenho nada a ver com a história, eu estava só de carona com a Maria. Quem causou o acidente foi a Maria. Então o papel do réu, quando alega ser parte ilegítima, é fazer o papel de dedo duro, é dizer quem deveria ser o réu naquele processo. Pense numa ação possessória, em que você ajuize uma ação contra o caseiro, por exemplo. Eu estou entrando com uma ação possessória contra o caseiro. Invadiram a minha área, tá? Aí botaram um caseiro para tomar conta lá. Eu não vou entrar contra o caseiro, eu vou entrar contra quem invadiu. Mas eu entrei contra o caseiro. O caseiro chega e diz, eu não tenho nada a ver com a história, me contrataram para ficar aqui. Ou seja, ele alega a ilegitimidade e já diz quem é o verdadeiro réu daquele processo. E aí que é a parte interessante. Quando ele faz isso, o juiz intima o autor e diz, autor, seguinte, o réu está dizendo que ele não é o réu da parada não, e o réu certo é outro. O que o autor pode fazer? O autor pode ignorar essa informação e seguir no processo contra o réu originário, beleza, vai arcar com as consequências disso, ou pode falar, tem razão, sai você do processo então, réu, e eu vou indicar um novo réu para o processo. Nessa de sair o réu antigo, haverá a condenação em custas e honorários, claro, o autor aqui vai pagar, porque o réu foi excluído do processo, só que honorários de 3 a 5%. Seria um incentivo para que o autor corrigisse o polo passivo. Esta regra que eu trouxe, ela está descrita aonde? Justamente nos artigos que eu mandei você destacar, o 338 e o 339 do Código, tá? As duas últimas situações são situações bem tranquilas, tá? Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. O que é isso, professor? É aquela situação, por exemplo, em que a parte foi lá, ajuizou uma demanda, abandonou o processo e ele foi extinto sem análise do mérito, por exemplo, tá? O juiz condenou o autor a pagar custas e honorários, custas processuais nesse caso, o réu nem citado foi, tá? Aí o que acontece? Quando o autor vai ajuizar novamente essa demanda, já que não houve análise do mérito, ele pode fazer isso, ele precisa pagar as custas processuais do processo anterior, ele precisa provar isso. Se ele ajuizar a ação sem provar isso, eu posso exigir, posso alegar isso na minha contestação.
Raríssimo, não se preocupe com isso para a tua prova. E por fim, indevida concessão do benefício da justiça gratuita, aí sim, é tranquilo, mas é importante. Então, se o enunciado te disser alguma coisa nesse sentido de que o autor está pedindo a justiça gratuita, ou melhor, que o juiz deferiu a justiça gratuita e esse autor, na verdade, não é pobre, ele tem amplas condições de pagar as custas, você pode arguir e provar isso na sua contestação. Beleza? Próximo ponto, o ônus da impugnação específica dos fatos. O que é isso? Vamos lá. O ônus da impugnação específica dos fatos, ele vai pregar basicamente a seguinte regra. Não é possível, estou escrevendo em letras garrafais para você não errar isso daqui. Não é possível a defesa por negativa geral. A defesa por negativa geral. A defesa por negativa geral. Basicamente é o seguinte, tá? Todos os fatos que o autor alegou na petição inicial, caso você não os impugne, eles serão presumidos verdadeiros. Não que isso seja sempre um problema, né? Eu brinco que às vezes é natural você não impugnar. O cara está entrando com uma ação contra você pedindo a nulidade de um contrato, por exemplo. Aí ele diz assim, ó, eu fiz um contrato com o Guilherme, tá? Mas a cláusula tal é nula. Aí você vem e se defende assim, não, eu não fiz o contrato. Mas se eu fiz, a cláusula não é nula. Não faz nenhum sentido isso. Então, alguns fatos, normalmente, você não impugna, porque aconteceram, né? Olha, envolvemos-nos num acidente de trânsito e ele é o culpado. Não, a gente nunca se envolveu num acidente. Mas se a gente se envolveu, eu não sou o culpado. Como assim, cara? Você tá louco? Então, o acidente ocorreu, beleza? Mas eu estava no sinal verde. Você que furou o sinal vermelho, você que é o culpado. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Então, nessa circunstância, é normal que você não impugne algum ou outro fato. Isso não vai ser prejudicial para você. Agora, na tua prova da OAB, normalmente ele vai te dar 3, 4, 5 fatos que você tem que impugnar. Ele vai dizer que você é o culpado pelo acidente, você vai ter que dizer que não é. Ele vai dizer que você furou o sinal, ele vai ter que dizer que não. Mas é, obviamente, sempre ligado ao enunciado na hora da prova, tá? Então, você não pode simplesmente dizer assim, olha, todos os fatos que o autor falou são mentirosos. Não. Você tem que impugnar de forma específica, fato por fato. Se você fizer uma defesa geral negando tudo, em princípio, isso vai gerar a presunção dos fatos narrados, presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor na petição inicial. Agora, atenção às exceções. Por quê? Nós temos 4 situações em que não se opera essa presunção. Então, essas exceções são situações em que não haverá presunção, não haverá presunção de veracidade. Não haverá presunção de veracidade. Então, o autor vai alegar, ainda que você não impugne, isso não vai gerar presunção de veracidade. Quando? Olha lá, primeira hipótese. Quando não for admissível ao seu respeito a confissão. Então, se sobre aquela situação não couber confissão, tá? Não haverá essa presunção, tá? Professor, quando que não é possível confessar um fato? Vamos anotar lá, ó. Quando se tratar de direito indisponível. Indisponível. Vamos imaginar que eu entre com uma ação contra a Fazenda Pública, um município, pedindo a recuperação de um tributo. Olha, eu paguei R$1 milhão para o município não impugna o valor, não presume-se verdade. Porque o Estado, o município, não pode confessar que eu paguei isso. Eu é que tenho que provar que paguei essa quantia. Beleza? Segunda hipótese, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Então eu alego na minha petição inicial, por exemplo, que eu comprei um imóvel de você, tá? Eu comprei uma casa de R$3 milhões, tá? E não trago a escritura pública.
Nos casos de imóveis que superem 30 salários mínimos, a lei diz que a compra e venda necessita de escritura pública. Legal? Legal, tá? Eu não trouxe a escritura pública. E aí? E aí o seguinte, se eu não trouxe a escritura pública e o réu não impugnou, não quer dizer que eu comprei, tá? Eu posso provar por outros meios? Até vou poder provar. Mas nesse primeiro momento eu não terei a presunção de veracidade dos fatos, tá? Terceira situação, estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Quando você tem lá, por exemplo, tá, uma alegação de uma coisa na contestação e um documento que diga o contrário. Então o autor diz assim para mim, olha, na inicial dele, o réu me deve, o réu me pagou apenas a quantia de R$4.000, conforme os extratos bancários em anexo. Aí você vai ver o extrato bancário em anexo, tem R$4.500 pagos. Aí o réu não fala nada, o réu não questiona essa informação, mas espera aí. Na petição inicial fala que só foi pago 4, mas os documentos mostram outra coisa, então eu não vou presumir que só foram pagos 4.000, tá? E por fim, isso daqui ó, bem importante, tá? Quando o réu representado pelo defensor público, advogado dativo e curador especial. Por quê? Porque esse povo aqui, ó, defensoria pública, advogado dativo e curador especial, eles podem apresentar a famosa defesa por negativa geral. Então, eles podem apresentar defesa por negativa geral, ou seja, eles podem fazer uma defesa genérica de uma página, dizendo assim, vem apresentar contestação negando todos os fatos articulados na petição inicial. Eles podem fazer isso? Podem. Por quê? Porque normalmente eles não têm acesso, eles não têm contato com o réu. Beleza? Tranquilo? E para a gente acabar a aula agora, o último ponto sobre a contestação. Vamos lá. Possibilidade de novas alegações após a contestação. Professor, pera lá, você está sendo contraditório. Você disse que todas as defesas vêm na contestação. Disse, isso é a regra. Aqui é uma possibilidade. Vamos já anotar uma situação aqui, ó. Isso será excepcional. 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 Isso será excepcional, no sentido de que será raro. Veja, quando é possível, olha lá, relativas a direito ou fato superveniente. O que é superveniente? Aquilo que ocorreu depois. Então, depois da contestação, vem uma lei nova que interfere no caso. Beleza, eu posso citar. Vem um fato novo, um fato que não tinha existido até então. Eu posso trazer, tá? Situações que competirem ao juízo conhecer de ofício. E aqui, ó, isso daqui acaba conversando com isso daqui. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Exemplo assim clássico, as duas acabam sendo a mesma coisa, porque aquilo que o juiz pode conhecer de ofício pode ser alegado em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Exemplo, eu aleguei prescrição na minha contestação. Eu esqueci de alegar prescrição na contestação. Posso alegar depois? Pode. Por quê? Porque o juiz pode conhecer de ofício da prescrição. Eu esqueci de alegar falta de condição da ação. Não tem problema. Pode alegar depois? Pode, porque isso pode ser alegado em qualquer tempo ou grau de jurisdição e o juiz também poderá conhecê-las de ofício, tá? Só cuidado com em qualquer tempo ou grau de jurisdição quando a gente estiver tratando de STJ e STF por causa da questão do pré-questionamento. Mas isso é assunto para outra hora, não se preocupa com isso agora. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Fechamos a contestação e agora com essa base teórica que você tem de contestação, você pode ir para a aula prática de contestação e falar, opa, agora eu tô aqui, ó, patrão, tô sentado na cadeira da frente, domino o assunto, pronto para pôr a mão na massa. Belezinha? Tranquilinho? É isso então, meus queridos, minhas queridas alunas, alunos e alunas, futuros colegas advogados. A gente tá junto nessa batalha aqui, você tem o meu contato pessoal,
Qualquer dúvida, não hesite em chamar. Eu digo que na aula presencial você levanta a mão, aqui você pausa a aula, manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou te responder para te auxiliar. Maravilha, tranquilinho? Um grande abraço, um beijo no coração, bons estudos e até mais.